Quem é Deus pra você? Essa é uma das perguntas mais íntimas que pode fazer pra alguém. Ele é bom, cura doenças, faz milagres, dá sabedoria? Ou ele é justo, bélico, aquele cara que dita regras e pune todos aqueles que ousarem desafiar a sua palavra? Talvez um pouco, ou nenhum dos dois. Ele pode ser pra você aquele criador silencioso, o projetista, o cara que deu o pontapé inicial do Big Bang, firmou as leis da física, ou projetou a vida de um jeito minimalista, resumiu e encapsulou tudo aquilo dentro de um código genético e colocou seu experimento pra rodar por milhões de anos. Não importa. Pra mim, você é Deus. Mas é claro que não literalmente. Não tô dizendo que você é o criador do universo, ou que você exerce algum tipo de controle sobrenatural sobre a realidade, e nem que tudo isso seja uma simulação rodando na sua cabeça. Também não tô dizendo que nenhum Deus existe e que as coisas vieram do nada, até porque não é um absurdo pensar que existe uma mente por trás de tudo isso. O ponto é que de todas as coisas que se pode afirmar sobre Deus, a menos absurda delas é que ele existe. Qualquer forma de se caracterizar essa existência com mais detalhes é completamente arbitrária. E diante da falta de posicionamento desse ser sobre ele mesmo, dessa omissão, a gente tende a assumir que ele é aquilo que a gente acredita que ele deveria ser. Então quando eu te pergunto quem é Deus pra você, na verdade eu tô perguntando quem é você. Pra muita gente, Deus existe para controlar a natureza aleatória de alguns eventos da vida. Um exemplo de uma situação hipotética, até um pouco exagerada, mas que abstrai bem a natureza desse Deus, é a seguinte. Imagina que você está sozinho no seu quarto e joga uma moeda pra cima. E aí deu cara. Como você lê esse evento? Bom, tá tudo dentro do esperado. Deu cara, assim como poderia ter dado coroa. É um evento completamente aleatório e não teve Deus agindo aqui diretamente, certo? Mas isso só é assim porque você é indiferente ao resultado. Agora imagina que chega alguém nesse quarto com um detonador na mão dizendo que fez todo mundo que você ama de refém e te obriga a jogar a moeda. Aí ele diz que se der coroa, ele vai acionar aquele botão, mas se der cara, ele simplesmente vai embora. Aí você, com tudo em jogo, joga a moeda e dá a cara. Agora foi Deus. Mesmo que a moeda e o quarto sejam os mesmos, a partir de agora um resultado é absolutamente bom e o outro é absolutamente ruim. E na realidade, tal qual nós acreditamos que deveria ser, é impossível que algo tão ruim aconteça por obra do acaso, com 50% de chance. Isso é inadmissível. E portanto Deus deve existir e agir ali para suprimir essa aleatoriedade. E é claro que Deus não vai aparecer para desmentir nada, mas essa situação como um todo para mim revela muito mais sobre você do que sobre Deus. Deus eu não sei, mas você provavelmente não lida muito bem com o acaso, com o incerto, aquilo que está mal definido e é imprevisível. Às vezes para você um mundo que é imprevisível e caótico não faz sentido. Então você precisa inserir Deus na equação para que ela fique balanceada e o mundo volte a fazer sentido. Na antiguidade era muito comum que as pessoas associassem a religiosidade à prática. Então Deus exigia que as pessoas seguissem certos costumes ou praticassem certos rituais para que elas pudessem alcançar algum tipo de favor. E um pouco disso continua até os dias de hoje, até porque, novamente, Deus nunca desmentiu nada. Mas na antiguidade, essas práticas religiosas eram, de uma certa forma, o comportamento esperado pela sociedade de qualquer pessoa, o que não é mais verdade hoje em dia. E isso me leva a imaginar que as pessoas que hoje em dia são apegadas a práticas religiosas como formas de se obter favores ou evitar desastres, na verdade são pessoas apegadas ao controle. Para mim, parecem ser só pessoas se apegando à forma de controle mais próxima que elas têm. Por exemplo, pode não estar ao meu alcance controlar a decisão de outras pessoas, por exemplo, de um juiz, sobre o meu caso. Agora, acender uma vela, me ajoelhar, recitar algumas palavras, cantar algumas músicas, deixar de comer um certo alimento, ou me vestir de uma certa forma, isso tudo está ao meu alcance. E se Deus me diz que isso que eu posso fazer tem alguma relação com a decisão do juiz sobre o meu caso, então eu vou fazer. Um tempo atrás até saiu uma pesquisa em que um entrevistador perguntava para as pessoas em quem elas achavam que Jesus votaria nos dias de hoje, nos republicanos ou nos democratas. E para surpresa de absolutamente ninguém, as pessoas em geral diziam que Jesus votaria no mesmo partido que elas. E isso é claro porque havia brecha, afinal Jesus nunca esclareceu a sua posição sobre esse assunto, até porque não teria como. É por isso que eu acho religião um dos assuntos mais interessantes que existem. Quando você conhece religiões, na verdade você não conhece deuses, você conhece pessoas. E às vezes você nem precisa de deuses. Até aquela pessoa que acredita em energia, no pensamento positivo, no universo que devolve aquilo que você manda pra ele, também diz algo com a sua religiosidade. Que inclusive eu pelo menos interpreto como uma coisa equivalente àquele anseio por controle da pessoa que se apega a práticas religiosas. Mas se a gente for seguir essa linha de raciocínio, então as pessoas que não manifestam a sua religiosidade de forma alguma, elas projetam o que elas são em quê?
Aí, imagino eu, que essa projeção ocorre numa coisa que é tão subjetiva e omissa quanto Deus, que é a moral. A gente não sabe se a moral existe, a gente não sabe se a moral é objetiva, a gente não sabe o que é a moral, e portanto a moral pode ser o que a gente quiser. Mas aí perde um pouco a graça, porque as coisas ficam um pouco mais explícitas dessa forma. E estando explícitas assim, as pessoas têm consciência de que isso é explícito e que isso diz algo sobre elas mesmas, que elas podem fazer algum esforço para esconder o que elas realmente pensam. Então elas podem declarar ter uma moral diferente daquela que elas realmente têm. Na religião, por outro lado, essa relação é muito mais sutil. E as pessoas costumam acreditar que o Deus delas é o mesmo Deus dos outros. E também acreditam que esse Deus é algo externo a elas mesmas. Então elas ficam muito menos acanhadas de dizer que Deus fala, pensa ou age de uma certa forma, o que torna tudo muito mais interessante. E o ponto desse vídeo é exatamente ilustrar o quanto isso é interessante e por que é interessante as pessoas conversarem sobre religião, mesmo que elas não sejam particularmente religiosas. Então, se você quer conhecer alguém de verdade, não pergunta quem é você, pergunta quem é Deus pra você.